Na aula passada a gente parou falando sobre a questão da qualificação dos fornecedores, né? Então, por último, a gente falou o seguinte, que eh, a gente, quando recebe uma solicitação de compras, né, por parte do usuário, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é ir ao mercado, tá? Mercado a gente entende todas as empresas que são possíveis, né, ou passíveis de fornecer para a nossa empresa, e a gente vai, então, desenvolver esse mercado, a gente vai verificar quais são as opções que a gente tem. Tá? A gente viu na aula anterior que existem diversas maneiras da gente estar identificando os nossos fornecedores, né? A gente pode, por exemplo, participar de feiras, onde eles vão estar com estandes montados, a gente pode achar fornecedores através de revistas especializadas, podemos fazer buscas na internet, podemos consultar empresas parceiras ou até mesmo concorrentes, tá? Bom, legal. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu identifiquei quais são as empresas, né, que podem me fornecer, e aí qual é uma questão importante, né, da gente analisar. É o seguinte, é, a gente poderia, num determinado momento, simplesmente receber a solicitação da compra, encontrar essa empresa, já emitir um pedido, claro, ligar, fazer uma cotação, emitir um pedido e mandar para o nosso fornecedor, para que ele nos forneça. Tá? Só que o ideal, tá, quando a gente fala de homologação de fornecedores é que antes de você realizar a compra, você tenha algum cuidado em relação a essa compra, tá? Então, para isso, existe uma parte no setor de compras, né, na função de compras, que é o que a gente chama de qualificação de fornecedores. O que é qualificar? É ver a qualidade do meu fornecedor. Ah, mas como assim qualidade? É você ver o seguinte, esse fornecedor ele está apto a me fornecer, tá? Apto em que sentido? Ele tem dois pontos importantes. Ele tem capacidade técnica e ele tem capacidade financeira. O que vem a ser a parte da capacidade técnica? Uma vez que eu vou ao mercado e vou comprar um parafuso, eu vou comprar, né, que seja um rótulo de papel ou um rótulo plástico, ele tem capacidade técnica, ele consegue me entregar isso, principalmente dentro de um padrão de qualidade aceitável. Ele consegue me entregar naquele material que eu preciso, ele consegue me entregar nas dimensões que eu preciso, ele atende às condições de qualidade, tá? Por exemplo, eu vou contar um caso que aconteceu recentemente. Eu até estava muito chateado, né? Fiquei realmente muito decepcionado com o mercado local, né? Antes dessa pandemia aí, eu estava montando uma escolinha para oferecer mais cursos, né? Além dos cursos de Excel que eu dou. Olha, três fornecedores. O primeiro, mandei fazer uma placa para colocar na faculdade. Não, aliás, eu vou começar pelo primeiro, né? Ah, mandei colocar um anúncio no jornal. Beleza. O que aconteceu? O cara, ele pega, né, na hora, isso depois de 3, 4, 5 revisões no texto, tá? O cara me imprime, né, a versão errada do anúncio. Depois de tudo corrigido, tá? Depois de tudo verificado. Segundo fornecedor, mando fazer um bloquinho de panfletos, tá? Moral da história, durante a conversão do arquivo, eles me trocam um caractere e uma palavra fica errada.
por falha de falta de atenção. E aí, no terceiro, eu mandei fazer uma placa. E ainda brinquei com o cara. Falei, olha, pelo amor de Deus, não me vem nada nessa placa errado, não. Pelo amor de Deus, porque ah, eu já trabalhei com dois fornecedores aí e os dois sempre me entregaram com algum tipo de problema. Moral da história, quando o cara estava instalando, o que, que acontece? A bendita da placa estava riscada. O que, que isso denota? Tá? Falta de qualidade. Em algum ponto do processo, eles erraram. Erraram por falta de atenção, erraram por um erro técnico, etc. E tal. Mas, de uma maneira ou de outra, houve algum tipo de erro. Isso mostra o quê? Que, tecnicamente, que do ponto de vista da qualidade, aqueles fornecedores, em um segundo momento de aquisição, muito provavelmente eu, como cliente, eu, como comprador, vou pensar duas vezes se eu compro ou não daquele fornecedor. Né? Claro que se eu tiver uma outra opção que me atenda dentro dos quesitos de qualidade e de preço, muito provavelmente a minha compra ela vai ser direcionada para um outro fornecedor, ok? E o que é a capacidade financeira, tá? A capacidade financeira é a seguinte: esse fornecedor ele consegue me entregar, ele não vai quebrar, ele não vai, né, ter algum tipo de problema financeiro que vai afetar até mesmo a questão da qualidade, tá? É muito comum você ver aí, por exemplo, fornecedores que entram num processo, né, de competição para buscar um determinado pedido, mas que eles não têm condições financeiras de atender. Tá? Vamos citar aqui uma situação. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Por exemplo, um restaurante. Vamos supor que a sua empresa ela abra, tá? Uma concorrência e você quer, por exemplo, que um determinado restaurante forneça 100 marmitas para você. Tá, legal. Aí de repente vai lá aquele restaurantezinho pequenininho, caseirinho, etc e tal, participa do processo, oferece um bom preço para você, tá? A qualidade de repente até não é ruim, mas a pergunta é do ponto de vista da qualificação, tá? Esse fornecedor, ele tem condições de te atender? Ele vai ter mão de obra suficiente, ele vai ter dinheiro para comprar matéria-prima, ele vai ter dinheiro para poder cumprir aí com os requisitos de qualidade, né? Ele consegue realmente gerenciar corretamente o seu pedido de modo que ele consiga fazer a entrega daquilo que está sendo adquirido. Entenderam aí o que é a questão da qualificação? Tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista financeiro, né? Ou seja, eu consigo, no primeiro, entregar dentro de uma qualidade específica. O segundo ponto, né, é o seguinte: eu consigo manter a minha entrega, né? Eu consigo é, fa fazer com que a minha operação ela consiga ir em frente do ponto de vista financeiro, tá? Então, para isso, dentro do ponto de vista da qualificação, vamos supor amanhã vocês trabalhando aí com a questão né, de qualificação na área de compras. O que é o ideal? Pega essa relaçãozinha aqui e verifica se não é aplicável, de repente, de você aplicar na sua empresa, tá? É uma relação de itens, tá? É uma relação de itens que vocês uh, podem estar implementando, tá? Dentro do setor de compra de vocês. O primeiro exigir do fornecedor o estatuto ou contrato social vigente e registrado, tá? Para que você vai pedir o contrato social? Para você ver quem são os sócios, tá? Para você ver qual é, de repente, até mesmo o capital social da empresa, né? Quanto que ela tem de capital social. Ah, inscrição estadual, CNPJ, para quê? Para verificar se a empresa realmente existe. Né?
Vai que você, de repente, faz um contrato, mas a pessoa se apresenta como uma pessoa física, uma pessoa jurídica, constituída, né, com CNPJ, mas na hora que você for, por exemplo, né, pedir uma nota fiscal, ou mesmo, vamos imaginar na situação de você ter que acionar essa empresa por algum problema judicial, por exemplo, você vai acionar a pessoa jurídica ou você vai acionar a pessoa física, tá? A mesma coisa vale para se ela tem inscrição estadual ou municipal, se ela está regular, né, perante aí a, a, as três instâncias, né? Federal, estadual, municipal, INSS ou FGTS, tá? E aí eu abro um parênteses nesse ponto, principalmente aí do FGTS, né? E do INSS, por exemplo, quando você contrata uma empresa para prestar serviço para você, tá? Isso aconteceu uma vez comigo quando eu trabalhava numa empresa que a gente fazia prestação de serviços, né, para prestação de serviço logístico para uma empresa e nós éramos contratados. Quer dizer, o que a empresa exigia de nós? Regularmente, as guias de recolhimento de INSS ou FGTS. Por quê? Porque tem uma questão jurídica que é a seguinte, por exemplo, eu contrato um funcionário, e esse funcionário trabalha para mim, só que eu sou prestador de serviço para uma determinada empresa. Tá? Se eu, por acaso, não recolher esses tributos, ao entrar, tá, na justiça, esse funcionário ele pode entrar não só contra mim, como também pode colocar, tá, a empresa que me contratou como solidária. Tá? Isso é o que eles chamam de solidariedade. Né? Ou seja, se eu não pagar, ele pode é, acionar judicialmente a empresa contratante, tá? Ela é solidária nessa parte do recolhimento, entendeu? Tá? Um outro ponto aí é o seguinte, uh, é a... Peraí, só um minutinho, estão me mandando mensagem aqui. Um outro ponto aí também é a comprovação de que a empresa fornece regularmente, satisfatoriamente, os materiais que a empresa deseja adquirir, inclusive com relação ao volume. Tá? É muito comum, né, dentro dessa parte de qualificação, você geralmente pedir referência até mesmo de empresas concorrentes. Né? Você liga para uma empresa concorrente, eu não sei se alguém aí já trabalhou na área de compras, ou mesmo se alguém aí já comprou material de alguma natureza só para fazer, ou trabalhou na área de compras, alguma coisa assim, que já teve a oportunidade, ao fazer uma compra, por exemplo, você vai contratar um fornecedor, tá? O que é muito comum a gente fazer na área de compras? O cara ele te manda a cotação, e aí você vira para ele e fala assim, olha, não, tudo bem, só que faz o seguinte, me manda uma relação de 3 clientes seus, tá? Por que a gente pede essa relação de 3 clientes e, de preferência, 3 grandes clientes? É porque a gente realmente pega o telefone, liga para esses clientes e vai perguntar a respeito daquele fornecedor. Olha, você compra do Zezinho, ele te entrega direitinho, ele te entrega dentro da qualidade, ele atrasa, né? Então, o que você puder, né, perguntar a respeito desse fornecedor para um, um cliente atual, mas você está se assegurando de que você não vai ter problema com esse fornecedor. É a mesma coisa que a gente faz quando a gente vai fazer processo seletivo, né? A gente não pede lá, olha, me mande o currículo, mas me mande aí 3 referências pessoais. Na área de compras é basicamente a mesma coisa, tá? Você vai pedir para a pessoa, né, para o seu fornecedor, tá te mandando, olha, manda para mim aí uma relação de 3 empresas para quem você fornece, tá?
Para quê? Para você justamente poder fazer essa validação do processo, tá bom? Então, dentre outros itens aí, nós temos também a validação da análise de capacidade instalada do fornecedor, né, para ver se realmente esse fornecedor ele tem capacidade de te atender em relação ao que você pretende vir a comprar dele. Em alguns casos, né, é comum você pedir documentos específicos, tá, de exigidos por lei, né? Então, por exemplo, na área de medicamentos, né? Na área de medicamentos, a empresa ela tem que ter determinados registros junto ao Ministério da Saúde, junto à Anvisa, para que ela possa estar produzindo um determinado material, né? Na área alimentícia, por exemplo, né? Na área alimentícia, é, a empresa ela tem que ter aquele CIF, né? Que é o SIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, né? Que todo fabricante de alimento precisa ter para mostrar que está regulamentado, né? Que está liberado realmente para produzir aquele item, tá bom? É... Nossa, já deu aqui o avisinho de 10 minutos, vamos lá. É... Aí existem outros documentos, tá? Por exemplo, balanço patrimonial. Isso aqui é um pouco complicado, porque, não desmerecendo os contadores, né, mas infelizmente, existe uma banalização do balanço patrimonial, né? Eu mesmo já trabalhei numa empresa que, uma vez eu perguntei pedi, né, cheguei na empresa, eu tinha ido como diretor administrativo, era uma empresa pequena. E aí eu perguntei, olha, eu gostaria de dar uma olhada nos 3 últimos balanços, né, para eu poder, ou pelo menos no último, né, para eu ver mais ou menos qual que é a situação da empresa, né. Aí na época a gerente financeira falou, olha, qual dos 3 que você quer? Eu falei, qual dos 3 como? Qual dos 3 balanços? Eu falei, mas por quê? Quais são esses 3? Ah, porque a gente tem um balanço patrimonial que a gente manda para o banco, a gente tem um balanço patrimonial que a gente manda para os fornecedores, né? Aí eu falei, não, mas eu quero o balanço real. Não, esse a gente não tem, não. Ou seja, ela tinha aí vários tipos de balanço, né? Ou seja, era maquiado, né? Era uma coisa, obra de ficção, tá? O que mais que nós temos aqui? Certidão negativa de falência ou de concordata, né, para ver se a empresa realmente não tem nenhum tipo de protesto, se ela está realmente ativa no mercado. E, em alguns casos, né, relação de montante de faturamento mensal da empresa relativo aos 12 últimos meses. Tá? Então, esses aqui são os elementos importantes aí no processo de qualificação dos fornecedores. Muito bem. Fui lá, fiz a qualificação, vi que aquele fornecedor ele está apto a me fornecer, e aí a gente passa então para a próxima etapa, que é a etapa de coleta de preços. Né? A etapa de coleta de preços é a famosa cotação, tá? É a famosa cotação de preços. Então, a coleta de preço ela pode e deve ser feita através de cotação, né? O que é a cotação? É o registro de preço obtido da oferta de diversos fornecedores em relação aos materiais cuja compra foi solicitada. Tá? Então, você vai mandar uma, um e-mail ou mesmo por telefone um pedido para o fornecedor. Olha, fornecedor, me cote, por exemplo, 1.000 parafusos do modelo XYZ. Tá? E aí o fornecedor ele vai providenciar um documento para você. Né? Antigamente era por fax, né? Hoje não, hoje os fornecedores mandam aí através de e-mail, o que é muito mais fácil, porque é mais legível, atende a esse item que estamos falando aqui, olha, que uma coleta, uma cotação, o ideal é que não tenha rasuras, né? O que são essas rasuras? É a possibilidade de alguém ir lá e alterar, né? Fazer uma alteração de preços. E o que ela deve ter? Necessariamente ela tem que ter o produto, né? O preço do produto,
a quantidade que o fornecedor está dizendo que vai te atender e a data do recebimento, né? Ou seja, para quando é que ele vai te mandar. E por que é importante que a gente tenha isso, né, especialmente impresso? Porque essa cotação de preço ela pode ser alvo daquilo que nós já falamos na aula anterior, se eu não me engano, que é da auditoria. Ou seja, o seu chefe, por exemplo, ele pode chegar e falar, olha, de quem que você comprou esses 1000 parafusos? Ah, da loja XYZ. Tá, cadê as 3 cotações? E aí ele vai fazer um confronto para ver se realmente a decisão da compra está sendo tomada da melhor maneira possível que venha a beneficiar a empresa, tá? Pelo menor preço, pela melhor qualidade, né? E assim por diante, tá ok? Então, hoje, mesmo que você receba por e-mail, né? Muitas vezes é interessante que você imprima essa cotação de preço e que ela fique arquivada dentro dos seus registros, tá, na sua empresa. E aí o que é importante, tá, a gente colocar aí em relação às cotações de preço? Sempre dizer que essa cotação de preço ela está sujeita à confirmação. Isso quer dizer que não é porque você está pedindo uma cotação de preços que o fornecedor vai entender aquilo como um pedido de compra, né? Um pedido de cotação não é um pedido de compra, tá? Então, olha, sujeita à confirmação, tá bom? Outro ponto, o importante é que o preço seja sempre líquido, tá? Para a entrega na empresa. O que é o preço líquido? Já considerando todos os fatores que você pode ter adicional ao processo de entrega, tá? Então, por exemplo, é, impostos, tá? Se você for colocar um pedido com um fornecedor de São Paulo, vai vir uma carga tributária. Se você comprar do Rio de Janeiro, vai vir uma outra carga tributária. Se você colocar o pedido dentro do próprio estado de Minas Gerais, vai vir uma outra carga tributária. Então é importante que você peça para o fornecedor sempre te mandar o preço líquido, já deduzido os impostos, para você tomar uma melhor decisão, tá? No processo. Deixar claro que o comprador não pode reduzir ou suspender o pagamento, tá? Ou seja, uma vez que aquela cotação tiver sido aprovada, tá? É aquele valor que foi realmente negociado e não há suspensão do pagamento, tá? Outro ponto é que o prazo de entrega deve ser expresso em dias úteis e a partir do pagamento do sinal ou então do primeiro pagamento, tá? Então, aqui, o que seria esse dias úteis? Né? É, o prazo de entrega, por exemplo, você vai comprar um produto e precisa que ele chegue para você em 7 dias. Tá? Você vai colocar não em 7 dias corridos, mas sim você vai colocar em 7 dias úteis, incluindo, né, dias corridos, inclui sábado e domingo. Dias úteis, apenas, tá, sábado e domingo. Aliás, apenas de segunda a sexta, excluindo sábado e domingo, tá bom? Então isso aí é importante. E dentro da avaliação de propostas, então, que está uma regrinha aqui, né? Sempre que você for pedir uma cotação de preços, o que é o ideal que você faça? Que você peça cotações de preço de 3 fornecedores diferentes, tá? Que você peça 3 cotações, cada uma de um fornecedor específico. E ao fazer a avaliação, tá, das propostas, o que você vai levar em consideração? As condições comerciais. Tá? Basicamente, preço, os requisitos de qualidade e o tempo de entrega. Tá? Preço é simples. Você fala assim, olha, quanto, né, custará o meu pedido junto ao fornecedor 1? Quanto custará junto ao fornecedor 2?
e quanto custará junto ao fornecedor 3. Veja só, se ambos te entregarem com a mesma qualidade e no mesmo prazo de entrega, o seu fator decisivo vai ser o preço. Quem te vender mais barato. Você não vai ser louco de comprar pelo maior preço. Tá? Agora, tem um detalhe. E se o critério for outro? Se o critério for qualidade, aí muitas vezes você vai descartar o fator preço. Por quê? Nem sempre o que é mais barato é aquilo que vai te atender. Então, o seu critério ele muda, tá? E aí você vai ter que fazer uma relação custo-benefício. O preço adicional que você está pagando vale a pena, tá? Em função da qualidade? Então, quando você recebe uma proposta de fornecimento do seu fornecedor, ou melhor ainda, quando você recebe 3 propostas, o que você vai fazer para compará-las? Você vai compará-las, então, em função do preço, como a gente falou agora há pouco, desde que qualidade e tempo de entrega entre as 3 propostas sejam iguais. Você vai privilegiar a qualidade quando o item, né, que você vai comprar, ele precisa de uma qualidade superior. Então, por exemplo, vamos supor que você vai comprar um parafuso, né? Você vai comprar o parafuso mais barato? Não sei, de repente aquele parafuso mais barato, ele é mais frágil, né? Por quê? Perde em preço, mas em compensação perde em qualidade também. Se você for usar isso numa máquina, pode ser que aquele parafuso ele quebre, ele rompa, e aí você vai ter problema, né, em relação à sua produção, à sua fabricação. E o terceiro item, que a gente não falou antes da queda, é o tempo da entrega. Né? Então, às vezes, tá, você vai privilegiar num processo de compra não o preço, nem tanta qualidade, mas provavelmente o tempo de entrega. Isso é válido principalmente para aqueles itens urgentes, né? Onde a entrega ela é essencial. Quer dizer, quanto mais rápido o fornecedor ele te entregar, mais cômodo é para você. Né? Isso, inclusive, é muito importante quando você tem ali problemas de planejamento, né? Que você esqueceu de fazer um pedido, né? E você, de repente, tem que fazer aquela compra emergencial, e aí o tempo de entrega ele passa a ser extremamente importante para você. Tá? Então, esses são basicamente aí os 3 fatores essenciais para você poder fazer uma avaliação de propostas. Agora, tem outros pontos que precisam ser levados em consideração. Por exemplo, a descrição do material, para ver se a descrição ela está de acordo com aquilo que você pediu. Por exemplo, você recebeu lá uma proposta, tá? Só que aí, de repente, na descrição do item não está descrito a cor que você quer, ou de repente, ao avaliar a proposta, você começa a ver ali que o que o fornecedor ele está te propondo não é aquela medida exata, né? Vamos supor, você vai comprar um computador. E aí o preço do cara está mais barato. Mas aí você olha lá, mas o monitor que ele está me vendendo é um monitor de 18 polegadas, por exemplo, não é um monitor de 21, como eu queria. Tá? Então, é importante você ver aí a descrição do material. A quantidade solicitada, para ver se está de acordo com aquilo que você realmente está pretendendo, né, receber. A identificação do fornecedor, tá? Nesse caso aqui, alguns itens, principalmente autopeças, né? Autopeças tem muito aquela questão do código do fornecedor, né? Para ver se o código ele está especificado corretamente. O preço proposto, tá? Como a gente já falou agora, impostos,
qual é a carga tributária que vai em cima. De repente, eu posso fazer uma compra em Minas e, de repente, eu tenho uma outra proposta para São Paulo, mas, de repente, eu comprando de Minas vai ficar muito mais caro, né, do que se eu comprasse, por exemplo, de um outro estado, tendo em vista que eu vou pagar um imposto mais alto, tá? As condições de pagamento é um outro item importante, né? Então, por exemplo, nessa proposta, esse preço que está sendo colocado, ele é o quê? Ele é à vista? Ele é a prazo, 30, 60, 90? De repente, né, você vai pagar um pouco mais, mas a condição de pagamento cai melhor no fluxo de caixa da sua empresa. Né? Ao invés de você pagar R$ 10.000 por uma compra, tudo de uma vez, de repente vale mais a pena você pagar um pouquinho mais caro, mas de repente essa compra ser parcelada em 3, 4, 5 vezes, por exemplo. Tá? Então são todos itens que você tem que fazer a análise aí das suas propostas, tá bom? Então, basicamente aqui, você tem que, como comprador, observar o prazo de entrega, se atende aquilo que você está necessitando. Qual é a validade da proposta? Isso é um ponto muito importante. É muito comum, por exemplo, o fornecedor, ao mandar uma proposta para você, ele colocar assim, proposta válida para 7 dias, proposta válida para 10 dias, tá? Principalmente para quem compra produtos baseados em dólar, tá? Isso aí pode ser que a proposta ela perca a validade de um dia para o outro, tá? Por quê? Porque a cada dia, de repente, o dólar ele está ali, né, oscilando bastante, tanto para cima quanto para baixo, e de repente uma proposta que você recebe hoje, de repente amanhã ela não já está valendo mais, tá? Um outro ponto importante, né, dependendo daquilo que você está comprando, é a cláusula de reajuste de preço. Então, por exemplo, vamos supor que você vai fazer um contrato de fornecimento com o seu fornecedor. Esse contrato de fornecimento, ele é para um ano, por exemplo. Tá? Só que depois de um ano, ele vai ser renovado. Tá? Só que ele vai ser renovado em quais bases? Qual é o fator de correção? O preço ele vai ser corrigido pela inflação acumulada dos últimos 12 meses, e aí tem aqueles índices, né, que geralmente são utilizados aí no mercado para reajuste de preço. Né? Então você tem IPC, IPCA, IGPM, cada um deles diz respeito a determinados índices, né, que podem ser aplicados aí nos contratos. Tá? Então essa questão de cláusula de reajuste de preço é mais não para uma compra pontual que você faz, mas sim para contratos de fornecimento de longo prazo que você estabelece com seus fornecedores. Tá? E também é importante você ver o seguinte, olha, dentro do custo do preço, né, dentro do preço que você está pagando, já está incluso frete, está incluso embalagem, está incluso algum tipo de manuseio, tá? É igual, por exemplo, uma vez eu trabalhava numa empresa, a gente comprava isopor. Tá? Só que sempre quando a gente ia fechar a compra de isopor, vinha claro na cotação que a descarga do material era por nossa conta, a descarga do material não era por conta do fornecedor. Então, são pequenos detalhes que você tem que analisar, mas que no final das contas, tá, pode fazer a diferença em escolher um fornecedor A ou escolher um fornecedor B com base nas propostas que eles estão fazendo para vocês, tá? A melhor maneira de você fazer esse tipo de controle, tá, é montar uma planilha. E aí entra a questão do Excel, novamente, né? Faz uma planilhinha no Excel e nessa planilhinha do Excel você vai colocar o quê? Uma planilha simples, colocando qual é o item, né, que você está comprando, quais são as quantidades, né, quais são as quantidades que você está solicitando, a unidade de medida, né, se é peça, unidade e assim por diante. E aqui na frente, você vai colocar o quê? Você vai colocar
os preços de cada um dos fornecedores. Sim, Tá? Então, você vai cara, é colocar aqui, assim, o por meu tá exemplo... gostando disso. Peraí, pessoal, tem alguém com o microfone ligado aí. Vamos ver quem é. Quem estiver com o microfone ligado, desligue, por favor, que está dando interferência aqui. E aqui na frente, tá? Você coloca as cotações de acordo com cada um dos fornecedores. Então, por exemplo, para o material A, tá? 100 unidades. Quanto custa quanto está na proposta do fornecedor 1, quanto está na proposta do fornecedor 2, quanto está na proposta do fornecedor 3, quanto está na proposta do fornecedor 4, né? Tantos quantos forem os fornecedores. Não, tudo bem, Laísa, esquenta a cabeça não. É, tantos quantos forem os fornecedores de quem você está obtendo cotações, tá? E aqui embaixo você pode colocar, inclusive, as condições de pagamento, né? Então, se é à vista, se é a prazo, né? O prazo de entrega, quantos dias, como a gente falou agora há pouco, preferencialmente em dias úteis, né? Para que o fornecedor ele venha a te entregar. Ao elaborar esse mapa, você consegue, para um determinado fornecimento, estar determinando qual é, né, a melhor proposta, sempre privilegiando. Olha, eu vou levar em consideração o melhor preço, eu vou levar em consideração a melhor qualidade, eu vou levar em consideração o melhor prazo de entrega, por exemplo. Tá? Então, esse mapa de avaliação de propostas, ele é extremamente importante. Dentro da avaliação de propostas, né, aqui é mais um detalhe, a gente quase não vê isso, mas já estava aqui nos slides, eu deixei, tá? São as siglas de pagamento. O que são essas siglas de pagamento? Isso aqui eu vou falar bem por alto, tá? Porque a gente não precisa entrar no detalhe, não. É, essas siglas de pagamento, em algumas propostas, vocês podem encontrar esses termos. DD, DFM, DFQ, DFS, tá? O que é isso? Dias da data, dia fora o mês, dia fora a quinzena, dia fora a semana, tá? Então, dias da data seria, por exemplo, pagamento. Por exemplo, 10 dias a partir do recebimento da mercadoria, tá? Então, nesse caso aqui, tá bom, então se for em 10/4, 10 dias a partir daqui, o vencimento vai ser no dia 20/4. Tá? Mas pode ser que vocês recebam propostas assim, olha, os pagamentos serão mensais através de crédito em conta e dar-se-ão 25 DFS, ou seja, 25 dias fora a semana. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um calendário aqui com 4 semanas, tá? E aí, o material ele chegou para você aqui na quinta-feira de uma determinada semana. Se for 25 DFS, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai contar 25 dias, mas aquela semana em que foi feita a entrega, né, do material, que é o aceite da fatura, essa você não conta. Você começa a contar o primeiro dia aqui na segunda-feira, tá? E vai contando 1, 2, 3, até chegar aqui, por exemplo, no 25º dia, tá? Da contagem que você começou, tá? Entenderam? Então você descarta essa semana e começa a contar a partir do primeiro dia daquela semana subsequente, tá bom? Isso aqui é mais um detalhezinho, tá? Não vou entrar muito no mérito porque não é uma coisa muito comum de se acontecer, tá bom? Bom, ainda dentro do processo de avaliação de propostas, isso aqui é importante, ó, que são os momentos do pagamento, tá? É muito comum, quando a gente vai fazer uma compra, a gente levar em consideração, por exemplo, só duas situações, que é a seguinte, à vista ou a prazo, tá? E à vista, o que a gente entende por à vista? No momento do, pagamento, do recebimento da mercadoria, tá? Mas existem esses 5 tipos de momentos de pagamento aqui. Então a gente tem
o pagamento antecipado, o pagamento no pedido, o pagamento contra a apresentação, à vista e a prazo. O que seria o antecipado? Tá? O antecipado seria um tipo de pagamento que você realizaria antes mesmo de você colocar um pedido para o seu fornecedor. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que aconteceu comigo na prática. Eu trabalhava numa empresa em São Paulo e essa empresa ela entrou em concordata. Tá? A concordata é um momento antes da falência. Tá? Então, na concordata, o juiz, uma vez que ele aceita a concordata, o pedido de concordata, ele congela todos os pagamentos que a sua empresa tem que fazer junto aos seus fornecedores por um período, se eu não me engano, de 2 a 3 anos, mais ou menos, tá? Só depois desse período é que você vai começar a pagar a uma taxa de juros bem camarada. Bom, o que acontece, né? E o fornecedor, ele vai continuar te fornecendo? Ele vai querer continuar te fornecendo porque é melhor ele continuar te fornecendo e você sobreviver e pagar ele lá na frente do que você quebrar e ele não te pagar, tá? E o que acontecia? A maioria dos nossos fornecedores falava assim, não, tudo bem, eu continuo te entregando, mas apenas com pagamento antecipado. O que é esse pagamento antecipado? A gente ligava, fazia uma cotação de preços, tá? E aí o fornecedor mandava a cotação e antes mesmo de a gente mandar o pedido, formalizando aquela compra, nós tínhamos que fazer o depósito na conta do fornecedor. Caso contrário, ele nem sequer analisava o nosso pedido. Só depois que o dinheiro estava na conta corrente dele e que o depósito foi identificado e validado, é que ele viria a nos pleitear a possibilidade da entrega do material. Tá? Então, esse é o pagamento antecipado. O pagamento no pedido, ele ocorre basicamente no momento da entrega do pedido, que seria aquela coisa assim, olha, estou te mandando o pedido aí, já estou fazendo o depósito para você. Aí o fornecedor recebe o pedido, tá? Ele vai receber o pedido, ele vai fazer a conferência se aquele depósito foi realizado ou não, e a partir daí ele vai então te liberar o material, tá? Uma outra modalidade é a contra-apresentação. E é interessante que geralmente, a gente confunde contra-apresentação com a vista, tá? Porque a gente geralmente entende que a vista é o toma lá da cá, ou seja, eu te entrego o material, tá? E você me paga, tá bom? Ou o inverso, né? Você me paga primeiro e depois eu te entrego o material, tá? Só que essa modalidade para compras, ela é chamada de contra-apresentação. Quer dizer, eu vou dar um exemplo. Na Quatá, quando eu era gerente de logística, o nosso entregador, ele era responsável por receber em determinados mercadinhos a mercadoria, tá? O pagamento da mercadoria. Então era muito comum, por exemplo, o cara chegar lá num botequinho, né, e entregar lá, por exemplo, 10 peças de queijo. E aí o dono do estabelecimento, em contrapartida, ou seja, contra a apresentação daquele produto, né, ele fazia o pagamento. E era engraçado, porque geralmente ele entregava saquinhos de moeda. Né? Então, por exemplo, vamos supor que o cara tinha que pagar R$ 50. Aí o motorista voltava com aquele saquinho cheio de moedinha, de 50 centavos, R$ 1, fala, toma aí, confere. Aí isso ia lá para o financeiro que ficava fazendo a conferência. Tá? Então, essa é a contra-apresentação. E tem o à vista. O à vista, né? Alguém já deve ter visto essa modalidade, que é quando assim, à vista com 7 dias, né? À vista com 3 dias. O que é esse à vista com 3 dias? Olha,
Não, eu te entrego a mercadoria, você vai fazer o pagamento para mim, mas eu vou te dar ali 3, 4, 5 dias mais ou menos para você poder fazer o pagamento, né? Ou então aquela típica compra que você compra, aí você vira para o cara e fala, emite um boleto para mim aí para daqui a 5 dias. E aí o cara te dá aquele prazinho, né? Geralmente esse aí é o à vista. E tem o a prazo. O a prazo é geralmente quando há um parcelamento, né? Pode ser um aprazo com 20 dias, pode ser um aprazo com 30 dias, mas pode ser aquele aprazo com 30, 60, 90 dias por acaso, por exemplo, tá bom? Bom, dentro ainda da avaliação de propostas, sempre que você for analisar, né, as propostas de fornecimento, existem duas siglas também que são importantes você analisar. Existem mais, tá? Mas eu vou me ater só a essas duas, FOB e CIF, tá? O que isso tem a ver em relação à questão da entrega? É quando você vai comprar o material e aí o fornecedor te pergunta assim, olha, você retira ou você quer que eu entregue, tá? Aí é que entra a diferença de um frete FOB para um frete CIF, tá bom? Por exemplo, vamos supor que você compra um livro na Amazon, tá? Uma livraria virtual, tá? Quando você faz essa compra, você compra a mercadoria, mas você não vai lá na Amazon retirar, né? O que eles fazem? Eles já têm um convênio com os Correios, por exemplo, e ali ele já coloca no preço do produto o valor do frete. Então ele diz assim, olha, seu livro custa R$ 50 e eu vou te cobrar, por exemplo, R$ 7 de frete, tá? Ou seja, a responsabilidade pela entrega do material fica por conta do fornecedor, tá? Logo, o custo, que é o C do CIF, o seguro pela mercadoria, se você for fazer seguro ou não, né? Fica também por conta do fornecedor. E o valor do frete também fica por conta do fornecedor, tá? Então, na modalidade CIF, o custo da mercadoria, ou seja, o preço da mercadoria, o seguro, a contratação do valor do seguro para casos de acidente, por exemplo, e o valor do frete são todos custeados pelo fornecedor. Claro que ele vai embutir esse material, tá, no preço do seu produto, tá? É óbvio que ele vai fazer isso, mas você já recebe o preço cheio, tá? Qual é a vantagem aqui, tá? É que uma vez que o material ele saiu do fornecedor, até chegar no cliente, se por acaso no meio do caminho até o momento antes do material ser entregue para você, se alguma coisa der errada, a responsabilidade é do fornecedor. Tá? Se o material tombou, caiu, perdeu, rasgou, etc. e tal, a responsabilidade pelo preço, né, pelo que ele está te cobrando pela mercadoria, pelo seguro e pelo frete é toda do fornecedor. Tá? Que eu acho que hoje é o que acontece com a maioria das compras, pelo menos que a gente faz enquanto pessoa física. Tá? Uma outra modalidade é a modalidade FOB, tá? Que vem de Free On Board. Tá? Free On Board, livre a bordo, porque ele era utilizado na modalidade de frete marítimo, onde se você colocar assim, ó, por exemplo, FOB, o nome do porto, por exemplo, FOB Santos, né? Significa que a sua responsabilidade como fornecedor é levar a mercadoria e deixar no Porto de Santos. A partir do momento que a mercadoria ultrapassar aqui a amurada do navio e ficar dentro do navio, a responsabilidade já não é mais sua. A responsabilidade é de quem contratou o frete. Tá? Colocando isso de uma outra forma, vamos supor que
você vai fazer a compra, por exemplo, de arroz, tá? E aí você leva o seu caminhãozinho ou você contrata o caminhão de uma transportadora para retirar a mercadoria para você, tá? O que acontece? A responsabilidade do seu fornecedor é até o momento que ele carrega a mercadoria dentro do seu caminhão. Se o seu caminhão saiu o portão para fora da empresa e na primeira esquina ele perde o freio e bate no poste, a responsabilidade ela é toda sua, tá? O fornecedor ele não tem nenhuma responsabilidade em relação àquela mercadoria. Por quê? Porque ele te entregou. Tá? Ele te entregou e, ao te entregar, ele não tem mais nenhum tipo de responsabilidade para com a mercadoria. A responsabilidade ela é toda sua, tá bom? Legal. Então, aqui está a diferença entre as duas, né? Então, sempre vai existir uma transação comercial e aí você é que determina as responsabilidades no processo de entrega, tá bom? E aí, por fim, a gente tem o quê? O pedido de compra, tá? O pedido de compra é um documento, tá? É um documento que você emite para o seu fornecedor e vamos chamar este documento de um contrato formal. Por quê? Antigamente o pessoal brincava que eles faziam negócio e a marca do compromisso, né? O aceite era o tal do fio do bigode, né? Que era basicamente na honra. Ou seja, eu te dou a minha palavra, você vai acreditar na minha palavra e nós dois vamos cumprir com os termos, tá? No pedido de compra, ele vai ter uma diferença, tá? Você vai obrigatoriamente emitir um papel, você vai emitir um documento que vai ser o contrato formal entre você, empresa que está comprando, e o seu fornecedor, tá? Ou seja, vai existir um papel, um e-mail, algum tipo de comunicado, um documento em si, que vai dizer o seguinte: olha, está aqui o que eu quero e está aqui o que você precisa me entregar. Tá? E por que isso é importante, o pedido de compra? Se por acaso o seu fornecedor ele te entregar alguma coisa que esteja em desacordo com o pedido, você tem total, né, competência para poder recusar o pedido, né? Você tem competência para poder fazer uma solicitação de troca e até mesmo, em determinadas situações, bloquear o pagamento do fornecedor. Tá? Por quê? Ele não atendeu ou a qualidade, ou a especificação técnica, ou o preço, tá? Tudo isso aí pode estar, tudo que esteja em desacordo com o pedido de compra pode ser rechaçado por você, tá? Então aqui, você tem que colocar no pedido de compra todas as condições e características da compra, o nome do item, a descrição correta, a quantidade, a unidade de medida, o preço, o prazo de entrega, tá? Tudo que for pertinente e importante para o processo da entrega, você tem que colocar no pedido de compra, tá? Logo, o pedido de compra tem força de contrato e sua aceitação por parte do fornecedor implica atendimento de todas as condições estipuladas, tais como a qualidade que você está pedindo, a quantidade que está pedindo, os prazos de entrega, o processo de recebimento, ou seja, tudo vai ser minimamente colocado aí, tá, dentro do pedido de compra, tá bom? E o pedido de compra, como ele é um documento, a maioria das empresas usam o quê? Um formulário. Esse formulário pode ser um formulário pré-impresso, pode ser um documento eletrônico, tá, que você vai mandar para o seu fornecedor. O que é importante ter nesse pedido de compra? O número do pedido, tá? A data em que ele foi criada, o nome do fornecedor, os dados do fornecedor de maneira geral, inclusive com o nome do vendedor,
quais são os itens, o código, a descrição, a quantidade, a unidade de medida, o preço unitário, se foi combinado impostos ou não, o preço total, o nome da transportadora, se por acaso você está indicando qual a transportadora que vai retirar, entendeu? Se for pagamento parcelado, quais são as datas e o valor de cada parcela, ou seja, você coloca no pedido de compra tudo aquilo, tá, que é importante para selar, tá, o acordo comercial entre você e o seu fornecedor, tá bom? Bom, aí a gente entra na questão da matemática financeira aplicada a compras, tá? Bom, tudo bem. Aqui nós vamos levar em consideração que o que importa para nós é o valor financeiro, tá? Ou seja, que a qualidade é igual, que o prazo de entrega é igual. O que importa para nós é fazer uma análise, tá? Do valor do dinheiro no tempo. Tá? E por que é importante a gente fazer isso aqui, essa análise financeira? Para poder fazer uma comparação entre os preços para pagamento à vista e para desembolso posterior. Por quê? Vamos supor, você recebe uma proposta do fornecedor A. Aí o fornecedor A, ele te manda a proposta dele com preço à vista. Mas o fornecedor B, ele te manda uma proposta, porém parcelado. Olha, eu te vendo em 30, 60 e 90. Como é que você sabe qual é a melhor proposta se uma está expresso em valores à vista e o outro está impresso, né, expresso em parcelas, né? Então, você pode usar a matemática financeira para poder te ajudar. Tá? Então, logo, você vai fazer também uma comparação de diferentes ofertas, diferentes fornecedores, com pagamentos com datas diversas entre si. Tá? E que vai te ajudar a tomar uma decisão entre comprar, por exemplo, com um pagamento em uma parcela única ou então parcelado. Vale a pena eu pagar isso à vista ou vale a pena eu pagar isso parcelado? Tá? E te ajuda também a tomar decisões baseadas em cláusulas de reajuste de preço. Tá? Se por acaso você tiver aí prazos de pagamento mais estendidos. Tá? Então, basicamente, a gente vai usar o quê? Vamos resgatar aqui aquela formulazinha que a gente aprendeu, né, lá na matemática financeira, que é a função do valor futuro e, principalmente aqui, o valor presente. Tá? Então, nós vamos usar basicamente aqui o cálculo do valor presente em função, tá, do cálculo das parcelas que estão no futuro. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só. Vamos imaginar que nós temos aqui a compra, tá, de 100 toneladas de cobre, 100 mil quilos de cobre que nós vamos comprar de um determinado fornecedor. E aí você recebe 4 parcelas, 4 propostas diferentes, tá? Cada uma delas com uma parcela diferente, ou um parcelamento diferente. Então, olha só, do fornecedor número 1, ele mandou a proposta para você dizendo assim, olha, eu quero R$1,40, 1,40, né, por quilo que você vai comprar. E vou te dar como prazo de pagamento 30 dias. E a entrega ela vai ser imediata, ou seja, eu te entrego tão logo você fecha o pedido comigo, tá bom? A segunda proposta do segundo fornecedor, ele vai dizer o seguinte, olha, eu já vou te fazer uma outra proposta, tá? Eu vou te vender a 1,36, tá bom? O pagamento vai ser contra a entrega do pedido, ou seja, assim que você colocar o pedido para mim, você já vai fazer o pagamento, tá? E a entrega, ela também vai ser imediata, tá? Eu vou te entregar tão logo você coloca o pedido para mim. O terceiro fornecedor,
ele colocou o seguinte, olha, o preço é de R$ 1,42, tá? O quilo. Qual é o prazo de pagamento? O prazo de pagamento é de 30 dias. Ou seja, nós vamos ganhar 30 dias a partir do momento que for feita a entrega, tá? E qual é o prazo de entrega? Depois de 15 dias de colocado o pedido. E o quarto fornecedor? O quarto fornecedor, ele vai te vender a R$ 1,44 o quilo, ok? Só que ele vai te dar 30 dias de pagamento a partir do momento da entrega, tá? Só que ele vai te entregar com 30 dias, tá ok? Então, vamos colocar isso em um fluxo. Olha só. O primeiro fornecedor, tá? O primeiro fornecedor, ele vai, vamos resgatar aqui, olha, entrega imediata, pagamento 30 dias. Então vamos ver aqui, olha só, primeiro fornecedor, fornecedor número 1, entrega imediata, então ele vai te entregar no momento zero, tá? Qual é o prazo de pagamento que ele vai te dar? 30 dias, tá ok? 30 dias, tá aqui. Bom, se ele está te cobrando 1,40, como nós vamos comprar 100 mil toneladas, né? 1,40 vezes 100 mil vai dar quanto no final? 140 mil reais. O fornecedor 2, vamos ver aqui o fornecedor 2, tá? O fornecedor 2 ele vai te vender a 1,36. Só que ele vai te entregar no momento que você colocar o pedido, só que em compensação ele também quer receber no momento do pedido. Então olha só aqui o nosso fluxo. O fornecedor 2, ele vai te entregar no momento do pedido e vai receber no momento do pedido. Quanto é que ele vai te vender? Ele vai te vender a 1,36. 1,36 vezes 100 mil, ou seja, o valor do pedido dele vai ser 136 mil reais. Agora, vamos analisar o terceiro fornecedor. O terceiro fornecedor, ele vai te entregar com 15 dias após a colocação do pedido, tá? Então, olha só, vamos retomar, tá, pessoal? O que é importante a gente analisar aqui? Ao receber um pedido, ao receber uma proposta de fornecimento, você vai receber o nome do fornecedor, você vai ter o preço que esse fornecedor está pretendendo te vender por unidade, o prazo de entrega dele e o número de dias de pagamento. Então vamos repassar aqui rapidinho. Primeiro fornecedor. Primeiro, está aqui, ó. A entrega dele é imediata, pagamento 30 dias, 1,40 para 100 mil quilos. Vamos colocar isso num gráfico. Olha aqui. Entrega imediata, prazo de pagamento 30 dias. Qual o preço? 1,40. Vezes os 100 mil que a gente está comprando, vai para quanto o nosso pedido como um todo? 140 mil. Tá? Então, de novo, olha. Prazo de entrega imediato, prazo de pagamento 30 dias. O segundo fornecedor, entrega também é imediata, ou seja, no momento zero. Pagamento também vai ser no momento zero. Qual é o preço dele? 1,36. Então a gente vai vir aqui e colocar, olha, momento zero para entrega e para pagamento, preço 1,36, valor 1,36 vezes 100 mil, 136 mil é o valor desse cliente, tá? Desse fornecedor. Terceiro, ele vai entregar com 15 dias e o prazo de pagamento é de 30 dias. Então vamos lá, olha, terceiro, a entrega ele vai demorar 15 dias. Prazo de pagamento, 30 dias após a entrega. Somando tudo, o prazo de entrega mais o prazo para pagamento, 15 mais 30, vai dar um total de 45 dias.
Qual é a proposta dele? A proposta dele é R$1,42. Então, 1,42 vezes 100 mil, R$142.000, o valor total do pedido desse fornecedor. Prazo de entrega do quarto fornecedor, 30 dias. E prazo de pagamento? Também 30 dias. 30 dias após a entrega. Então, só que já antecipando, 30 mais 30, 60 para o pagamento. Qual é o preço dele? R$1,44. Então, vamos lá, olha só. 30 dias para entregar, mais 30 dias para pagar. Total, 60. 60 dias. Preço, R$1,44. Tá ok? 100 mil, 144 mil. Então, só dando uma revisada, olha só. O primeiro fornecedor, o valor total é de 140 mil e eu tenho 30 dias para poder pagar. O segundo fornecedor é à vista, tá ok? Ou seja, no momento zero. Então, eu vou pagar 136 mil à vista. O terceiro fornecedor, 45 dias para pagamento. E quanto é que eu vou pagar daqui a 45 dias? R$142.000. E o quarto fornecedor? Eu vou ter 60 dias para pagar, mas eu vou pagar R$144.000. Isso é o que nós falamos um pouquinho antes da aula, tá? O que eu tenho? Diferentes valores para diferentes prazos de pagamento. Um é um valor com 60 dias, o outro é outro valor com 45 dias. Se fossem todos os mesmos valores para dias diferentes, de repente, de cabeça, eu conseguiria determinar. Tá? Mas como os prazos são diferentes e os valores são diferentes, aí eu posso usar a matemática financeira para poder me dizer, se eu fosse trazer isso tudo para valor presente, quanto que ficaria isso para mim? Então, vamos colocar isso aqui na matemática financeira. Lembram lá a calculadorinha financeira de vocês? Peraí, deixa eu ver aqui. Você falou mais cedo, às vezes, em uma cotação, nem sempre o que é mais visto é o preço. Sempre tem que olhar a qualidade, entrega e garantia. Isso, João, perfeito. Neste caso aqui, eu acho que eu falei isso um pouquinho antes, mas eu vou reforçar, tá? Para a gente fazer essa análise financeira, nós estamos partindo do princípio de que, tá? A qualidade é a mesma, tá? A qualidade é a mesma e os outros critérios são os mesmos, tá? O prazo de entrega para você não vai fazer diferença. A análise aqui, João, ela é meramente financeira, ou seja, nós estamos tentando determinar qual é o melhor preço, tendo em vista diferentes fontes de fornecimento com diferentes condições de fornecimento. Tudo bem? Tranquilo, João? Esse tipo de análise, ela é uma análise, né, meramente voltada para a parte do preço. Tudo bem aqui? Ficou claro isso para vocês? Sim, sim. Legal. Joia. Então, olha só. Vocês viram lá a HP12C na matemática financeira, certo? Sim, não 100%, mas sim, o difícil é lembrar. Não, legal, olha só. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos aqui a seguinte situação, um típico caso... só não lembro, tá. Deixa eu ver aqui se... nossa, o problema é que eu não tenho nenhum simulador financeiro aqui, né? Nenhum programa de simulação na 12C. Mas basicamente aqui é o seguinte, olha... aqui nós temos a seguinte condição. Para a gente jogar isso na matemática financeira, a gente tem aqui o valor futuro. O que é o valor futuro? É o preço que será cobrado pelo fornecedor. Tá? Bom, aqui nós temos o quê? Nós temos o número de períodos.
O número de períodos é qual é o prazo em meses que o fornecedor vai dar para a gente poder fazer o pagamento. Então, vamos voltar aqui no fluxo. Olha, o primeiro fornecedor, eu vou pagá-lo com 30 dias, ok? 30 dias igual a um mês. O segundo fornecedor, eu vou pagar ele quanto? 136 mil, tá aqui. Em que momento que eu vou pagar ele? No momento zero, ou seja, eu vou pagar ele à vista. O terceiro fornecedor, ele vai receber com 45 dias após a entrega. Aliás, após a colocação do pedido. Então vai ter 15 dias para ele me entregar e eu só vou pagar ele daqui depois de mais 30. Então 15 mais 30, 45 dias. Então eu vou pagá-lo R$ 142 mil daqui a um mês e meio, tá? E o quarto fornecedor, eu vou pagá-lo R$ 144 mil, tá? Depois de 30 dias da entrega e mais 30 dias do prazo de pagamento, que vai dar aqui então 144 dias, R$ 144 mil e 2 meses, 60 dias, tá? Bom, aí com esses valores em mãos, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar uma taxa de desconto. O que seria essa taxa de desconto? Seria qual é o custo de oportunidade do meu dinheiro, ou seja, se eu tivesse uma outra oportunidade de investimento, tá? Qual que seria a minha taxa de retorno? Então vamos considerar que é 3% para todo mundo. Aí fica fácil, olha só. Lá na calculadorazinha financeira de vocês, vocês vão ter aqueles botõezinhos, FV, tá? O N e o I. FV, valor futuro, o N é o período e o I é a taxa de juro. Então, quando eu coloco isso aqui, tá, em uma calculadora financeira e mando calcular o valor presente, olha só o que ele vai dar aqui para nós. Que o valor presente da condição do fornecedor número 1, ou seja, se fosse para eu pagar tudo no momento atual, seria de R$ 135.922,33. O segundo, coincidentemente, é o mesmo valor do meu FV. Por quê? Vamos pensar um pouquinho. Como eu estou pagando ele à vista, eu não tenho que trazer para valor presente. Ele já está no valor presente. Por isso que os dois valores eles são iguais, tá? O terceiro fornecedor, quando eu pego R$ 142 mil e faço o desconto, né? Trago a valor presente, colocando um mês e meio e aqui uma taxa de 3%, cai para 135.841. E o último, que seria 144 mil, tá? Mas o prazo de pagamento são 2 meses a uma taxa de 3%, então eu vou ter aqui o quê? 135.733. Ou seja, o que importa para nós aqui? Esses são os valores que, se eu trouxesse os valores futuros de pagamento para valor presente, seriam os valores que eu teria que pagar no momento zero, no momento atual, no hoje. E aí o que acontece? O menor valor vai ser o valor mais barato de pagamento, considerando todas essas variáveis, tá? De prazo e a minha taxa de oportunidade. Ou seja, nessas condições, tá? Do ponto de vista financeiro, João, vamos deixar isso claro, tá? Do ponto de vista financeiro, valeria muito mais a pena eu comprar do meu fornecedor número 4, porque ele é o que está me dando o menor valor presente de todas as condições, que é 135.733,81. Ok? Ficou claro isso aqui, pessoal? Eu acho que, de repente,
não ficou muito claro sem a gente poder fazer uma comparação, tá? Em relação a usar na prática ali, né? Uma calculadora financeira. Mas, pensando nisso, fica aí como exercício para vocês esta atividade, tá? Que vocês vão fazer e me enviar também por e-mail até na próxima semana, até no dia da nossa prova, para a gente fechar os nossos 15 pontos, tá? Eu não sei se vocês estão lembrados lá, mas a gente ainda tem ali, se eu não me engano, uns 2 pontinhos ainda para poder distribuir, tá? E aí, esse exercício aqui, a gente faz a finalização dos 15 pontos, tá? Nesse exercício, a gente tem uma explicação muito semelhante a essa que eu acabei de passar para vocês. Então, nós temos aqui, olha, 3 propostas de fornecimento, do fornecedor 1, do fornecedor 2, do fornecedor 3, do fornecedor 4. Cada uma delas aqui tem o seu preço, tá? Então aqui vocês não vão precisar multiplicar, não vão precisar fazer nada, o preço já está dado. A condição de entrega e o prazo de pagamento, tá? Para cada um deles. Aí o que vocês vão fazer? Usar a calculadora financeira para calcular do ponto de vista financeiro qual é a melhor maneira, né? Qual seria a condição mais barata, vamos dizer assim, de você estar fazendo a aquisição, tá bom? Basta vocês reverem aí o vídeo, tá? Com a explicação e jogar naquele fluxozinho, montar a tabelinha que vocês vão conseguir executar na matemática financeira, tá? É como eu disse para vocês, é só você colocar aqui, olha, o seu valor futuro é o valor da aquisição, então 140 FV, 1 é o seu N, 3% é o seu I, e aí você apertando ali o valor presente, né? O PV, ele automaticamente vai te dar o resultado, tá? É facinho, super tranquilo de vocês fazerem aí na calculadora financeira. E se tiverem alguma dúvida, aí vocês podem entrar em contato comigo, tá bom?